Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Nesta semana, propriamente dito neste sábado, para apresentar subsídios à lição de número 3 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Convém repetir que as lições deste trimestre foram escritas pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, como mencionei no vídeo da semana passada. Gostaria de fazer aqueles lembretes tradicionais. Àqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Também curtam. A soma das curtidas é o meio pelo qual o algoritmo entende a importância do vídeo e expande o seu conteúdo para outros segmentos nesta plataforma. Na medida do possível, também interajam com seus comentários, porque eles nos dão feedback sobre como o nosso conteúdo está sendo recebido. E o último pedido é que você compartilhe em seus grupos de WhatsApp para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso conteúdo. A lição deste domingo, dia 19 de outubro, tem por título Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Temos um comentário excelente, escrito pelo pastor Valdir, como já mencionei, e os textos de referência estão no capítulo 14 de Josué, versos 7, 8, 9, 10 e 11. Esse texto é quando Caleb dirige-se a Josué, o sucessor de Moisés, e reivindica os direitos recebidos do líder Moisés quando ele, Caleb, juntamente com Josué e outros 10 espias, foram olhar a terra. E ao retornar, Moisés então lhe fez promessas de que ele herdaria a terra onde ele teria pisado. E nesse texto, em resumo, por óbvio, Caleb então reivindica, inclusive mencionando a idade em que ele foi espiar a terra, 40 anos, e menciona também o texto que ele agora está com 85 anos. E eu gostaria, como subsídio, de começar apresentando aqui alguns aspectos do ponto de vista cronológico. É interessante até para você poder situar a história, a narrativa, e então, a partir da história e da narrativa, à luz dos aspectos cronológicos, você poder então extrair as lições e aplicá-las aos alunos de sua classe. Primeiro, Caleb, com Josué e os demais espias, são enviados para espiar a terra de Canaã. O texto diz que eles levaram 40 dias nessa viagem, tanto para ir quanto para voltar. E isso mostra mais uma vez que a travessia do deserto poderia ser muito rápida e não levar os 40 anos, que foi o tempo em que o povo de Israel
deu voltas pelo deserto, e se eu posso aqui já digredir e aplicar uma lição, é que quanto mais nós nos rebelamos contra Deus, mais longos se tornam os nossos desertos. Seria uma primeira aplicação muito rápida. Mas os espias são enviados a Canaã no segundo ano da jornada. O primeiro ano, Moisés despendeu juntamente com o povo ao pé do Monte Sinai. Esse período durou 1 ano e uns 3 meses aproximadamente, ao pé do Monte Sinai, onde Moisés recebeu toda a estrutura jurídica, toda a estrutura legal que daria base jurídica para a formação da nação de Israel. A partir disso, então, Moisés levanta acampamento e agora o acampamento se encontra, como descrito aqui pelo próprio texto do capítulo 14, em que Caleb menciona estar em Cádiz Barneia, e aqui no capítulo 12 capítulo 12 de Números, nós temos a menção ao deserto de Parã. Está aqui no capítulo 12 e o verso de número 16 de Números, deserto de Parã. Então foi no segundo ano. Ou seja, teríamos ainda mais 38 anos pela frente até o povo de Israel transpor as fronteiras para tomar posse da terra prometida. Então, foi logo no início, por assim dizer, logo no começo. E a medida de Moisés foi uma medida estratégica, normal. Essa medida permanece em uso nos dias de hoje. Nós temos aí os chamados serviços secretos, os chamados serviços de inteligência. Todos os países, desde os mais poderosos aos mais pequenos, todos têm o seu serviço de inteligência, o seu sistema de levantar dados para poder estar em condições, se não em pé de igualdade, mas pelo menos em condições de saber o que ocorre no mundo. Então, espias é algo que não é recente, desde aquela época, desde aqueles tempos, desde aquelas civilizações. E Moisés faz uso, portanto, de um recurso estratégico. Se a gente olha para o Israel contemporâneo, temos o Mossad. O Mossad é exatamente o responsável pelos serviços de inteligência e por esse trabalho de espionagem. Trocando em miúdos, o termo contemporâneo, moderno, seria esse. Foi um trabalho de espionagem feito por Moisés, um trabalho estratégico. Moisés queria que todos conhecessem a terra, todos conhecessem também os povos aos quais Israel teria de enfrentar ao longo da jornada. Moisés queria que o povo conhecesse que a terra cumpria os propósitos de Deus quanto à sua produtividade. A expressão que a Bíblia usa é terra que mana leite e mel, mel provavelmente referindo-se ao mel das tâmaras, que era e é ainda um produto produzido naquela região e de grande valor comercial. Então esses 12 homens são enviados. No segundo ano, temos então, portanto, 38 anos pela frente. Então, se você toma a idade de Caleb, ele tinha 40 anos quando, juntamente com Josué e os outros 10 espias, foram enviados a Canaã. Tinha ele 40 anos. Se você
pensa que ainda faltavam 38 anos para a conquista da terra, e ele menciona aqui no texto de Josué capítulo 14, no verso de número 10, ele diz aqui exatamente isso: eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Se você junta 38 anos com mais 40, você tem 78 anos. Então, nós podemos presumir que com 85 anos, fazia aproximadamente 6 anos da conquista da terra. Ou seja, eles ainda estavam naquele processo de conquistar a terra, naquele processo de distribuir o território entre as tribos, e o que Caleb faz é reivindicar o direito que ele recebeu através de Moisés. No verso 10 do capítulo 14 diz: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Então nós estamos aqui no limiar, ou seja, no início, uns 6 anos depois da conquista da terra prometida. Andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Chama a minha atenção o verso de número 11. E ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Nós temos de pensar num aspecto interessante, que o período de vida de uma pessoa foi se encurtando paulatinamente como efeito da queda ao longo das gerações, e naquele período uma pessoa de 80, 90 anos ainda era uma pessoa extremamente forte. Moisés foi para o Egito, aliás, foi para o deserto. Quando deixou o Egito, tinha ele 40 anos, passou Moisés no deserto 40 anos, portanto 80 anos, e é com 80 anos que Deus escolhe Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, e Moisés praticamente conduz, lidera o povo de Israel por aproximadamente 40 anos. Então ele morre aos 110 anos, ainda com imenso vigor, e é exatamente isso que Caleb faz menção em relação a si mesmo no verso de número 11. Então, acabamos de situar aqui em termos geográficos. Ainda estava no limiar, no começo, no início, 5, 6 anos depois da conquista da terra prometida. Esse é um ponto interessante que eu entendo que ajuda em termos de subsídios para os nossos professores neste domingo, dia 19 de outubro. Agora eu gostaria de chamar a atenção para outros aspectos, não os que estão no comentário. Esses já estão muito bem desenvolvidos pelo comentarista, pastor Valdir. Mas outros aspectos que eu considero interessantes. E depois você pode compulsar a sua Bíblia também para fazer a sua análise, a sua avaliação. Primeiro, Moisés escolhe 12 espias. E o texto é muito claro quando os escolhidos são os maiorais de cada tribo. Eram 12 tribos, portanto, 12 líderes. A expressão maiorais no texto bíblico significa que eram os líderes de cada tribo.
Josué, inclusive no texto bíblico aqui de Números, capítulo 13, ele é mencionado como Oséias, filho de Num, e o comentarista na lição passada, quando tratou de Josué, fez essa menção, que ele passou a chamar-se Josué. Então estamos falando de 12 líderes, de 12 maiorais, e entre esses 12 temos Josué e Calebe. É um ponto interessante, porque quando falamos de líderes, estamos falando de pessoas que foram escolhidas por Deus, claro, através da instrumentalidade de Moisés, nesse caso específico para fazer a espionagem, mas eram pessoas preparadas, eram pessoas já que lideravam, cada um deles liderava a sua tribo, eram pessoas preparadas, pessoas que estavam em condições de fazer análises, de refletir, de ponderar aquilo que chamamos na linguagem moderna de custo-benefício. Qual é o custo que teremos? Quais são os benefícios que serão alcançados? Eram pessoas em condições de analisar a questão bélica, quanto às nações que teriam de enfrentar ao longo da caminhada. E se eu posso aqui também já fazer uma aplicação, líderes precisam ser pessoas preparadas, precisam ser pessoas que conheçam o terreno aonde pisa. É necessário que sejam pessoas que conheçam com quem elas vão lidar. É necessário que sejam pessoas que conheçam, inclusive, as estratégias do inimigo. Aqui eu não quero insinuar que devamos ficar pregando sobre o diabo o tempo todo, absolutamente. A nossa mensagem não é essa. A nossa mensagem é pregar acerca de Cristo e este crucificado e ressurreto. Essa é a nossa mensagem basilar, é a nossa mensagem nuclear, é a nossa mensagem básica. Então eu não estou tratando de ficar simplesmente mencionando o poder do inimigo, não se trata disso, mas de conhecer as suas táticas, de conhecer as suas estratégias, de conhecer a sua maneira, o modo como ele age, até no sentido de minar, já aplicando, de minar as forças da igreja, de tentar trazer pessimismo à igreja, de tentar fragmentar a própria igreja. Líderes são pessoas que precisam ser preparadas e vocacionadas para a função. Então esse é um ponto que eu destaco já no terreno da aplicação. Um outro aspecto interessante é que, como maiorais, como líderes, como pessoas preparadas, eles deveriam prestar um relatório. Deixe-me aqui abrir um parênteses. E eu quero falar da realidade brasileira, mas das dificuldades que nós, como brasileiros, temos, e deixe-me restringir ao meio evangélico. Uma das dificuldades que nós brasileiros temos é na prestação de contas, na prestação de relatórios. Recebemos tarefas e depois não reportamos as tarefas que fizemos, como elas foram cumpridas, se é que elas foram cumpridas. Ou seja, neste episódio dos 12 espias, quando eles retornaram, eles prestaram relatório. Eles prestaram contas da viagem e prestaram contas das tarefas que receberam de Moisés. Então esse ponto também vale ser ressaltado como aplicação para a lição deste domingo. Líderes precisam prestar contas. E um exemplo disso está na própria escola dominical. Aqueles relatórios, aquelas chamadas que são feitas nas classes, de maneira geral,
quantas Bíblias, quantas revistas, quantos visitantes, valor da oferta, de maneira geral, de maneira tradicional. É assim que se age numa escola bíblica dominical. Isso aí não é meramente para cumprir tabela, mas é para passar à liderança maior um retrato, um raio-x de como está a escola bíblica dominical. Se ela está funcionando bem, se ela tem deficiências, se ela tem áreas que precisam ser melhoradas, aprimoradas, os relatórios cumprem esse papel. Então, esses espias foram enviados e, quando retornaram, eles prestaram relatórios. Esse é um ponto de destaque. E eu gostaria de ir agora para um outro ponto de destaque nesta lição. Nem sempre a maioria, embora possa até prestar um relatório correto, mas nem sempre a maioria está com a razão, porque eventualmente o relatório pode estar correto, mas as conclusões podem ser falsas. As conclusões podem ser equivocadas. Então, o líder maior precisa ter consciência para ouvir, refletir, analisar, rejeitar o que deve ser rejeitado e acolher o que deve ser acolhido. Esse é um ponto que eu não posso deixar passar também na área da aplicação dessa história, desse episódio extremamente rico, desses 12 líderes que foram espionar a terra de Canaã. E aí eu vou para o próximo ponto. Todos retornaram e fizeram o seu relatório. Todos eles retornaram e fizeram o seu relatório. E você percebe, lendo aqui o texto de Números, que 8 deles trazem um relatório correto, mas com conclusões pessimistas. Eles falam dos povos que teriam de enfrentar, povos poderosos, povos bem armados, povos bem preparados, povos com um sistema defensivo talvez até intransponível. E se você olhar, por exemplo, a transposição da cidade de Jericó, a cidade era rodeada de muralhas, e as muralhas naquela época não eram esses muros que você imagina. Eram muralhas que em cima delas carruagens podiam, inclusive, trafegar. A próxima lição vai tratar de Raabe, e Raabe morava numa parte dessas muralhas de Jericó. Então, essas descrições, todas elas foram feitas por esses 10 escribas, não é? 10 escribas. Mostraram o poderio bélico, mostraram, e também não deixaram de mostrar as qualidades da terra. Só que as conclusões foram pessimistas. As conclusões foram equivocadas. São mais poderosos do que nós não teremos condições de vencê-los, nós não teremos condições de ultrapassá-los, nós somos um povo menor, nós não temos nenhum sistema bélico, nós não temos armas de guerra, nós estamos em posição de inferioridade. 10 espias dizem dessa forma. E aí, quando você vai para Calebe, nós encontramos ele aqui no capítulo 13 de Números, capítulo 13 de Números, verso 30. Eu vou ler o texto muito rapidamente. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Para os homens que com ele subiram,
Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E isso, veja o efeito da mensagem pessimista. Isso inflamou o povo. Veja o que 10 homens pessimistas produzem num imenso povo. O povo inflamou. Capítulo 14 de Números, temos a descrição, o povo inclusive dizendo: vamos voltar para o Egito, vamos voltar lá para a nossa terra, seria melhor se morrêssemos no Egito, seria melhor do que morrermos neste deserto. E aí vem toda a descrição, mas quando você continua lendo, aí entra Josué. Então são os 2 personagens que dão um relatório verídico, correto. Inclusive aqui no texto diz que eles foram ao Vale de Escol, e no Vale de Escol cortaram um ramo do vale com um cacho de uvas. E esse cacho de uvas foi trazido por 2 homens, quem sabe, Josué e Calebe, por 2 homens sobre uma verga, e também romães e figos. E aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Então eles voltaram e trazem, esses 2, uma mensagem positiva. Aqui no capítulo 14, como eu disse, Josué se levanta e Josué diz da seguinte maneira, aqui no verso 6 do capítulo 14: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, quando viram o povo inoculado pelo veneno, inoculado pela visão pessimista, inoculado pela visão entreguista, digamos assim, eles rasgam as suas vestes e dizem: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Qual é a lição que temos aqui? Nem sempre a maioria está com a razão. Eram 10 contra 2. E aí entra um ponto interessante que eu vou mencionar aqui. Hoje fala-se muito em democracia e, claro, nós vivemos numa sociedade plural e nessa sociedade plural nós temos aí vozes discordantes na área política, na área ideológica, na área social, temos a liberdade de expressão. E às vezes nós transpomos isso para a igreja e achamos que a igreja é uma democracia. Deixe-me dizer aqui uma verdade. Igreja não é democracia. Igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus através dos líderes a quem Deus levanta. Esse é um ponto. O segundo ponto, nem sempre a maioria, como eu estava mencionando agora há pouco, nem sempre a maioria tem razão, porque infelizmente nós tivemos aqui 12 espias e 10 deles, por esses 10 espias, eles voltavam para o Egito. Eles retornavam para o Egito e enfrentariam de novo a passagem pelo Mar Vermelho e coisas do gênero, porque eles não viam um vislumbre sequer
de que teriam condições de possuir a terra. Então, nem sempre a maioria significa ser a voz de Deus. Guarde isso em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, nem sempre a maioria é a voz de Deus. Vou repetir, nem sempre a maioria é a voz de Deus. Neste episódio, a voz de Deus estava presente em quem? Em apenas 2 homens, Josué e o personagem da lição de hoje, Caleb. E Caleb foi o primeiro que se levantou, como eu li aqui no capítulo 13, verso de número 30, eu repito: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero concluir a exposição desses subsídios com esses pontos que eu já mencionei, para não tornar esse vídeo longo, e lembrar que também, como a igreja é constituída de seres humanos imperfeitos, também temos vozes pessimistas. Temos vozes que não acreditam. E se você olhar a história da igreja, se você olhar a história da Assembleia de Deus, se você olhar a história de Madureira, a nossa igreja, se você olhar a história de Madureira e olhar as imensas conquistas, as imensas vitórias ao longo dos anos, desde que Madureira foi fundada pelo pastor Paulo Leivas Macalão, se você olhar essas vitórias, você dirá com toda honestidade: só Deus poderia fazer o que fez. Porque eram vitórias impensáveis. E certamente houve oposição, certamente houve vozes críticas, certamente houve vozes pessimistas, certamente houve vozes que não foram vozes resilientes, não foram vozes perseverantes. O tema da lição diz: Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Então, tivemos e temos ainda hoje essas vozes que não acreditam, essas vozes que puxam o freio de mão, essas vozes que querem, digamos, dar meia volta de 180 graus para ir lá para trás, e simplesmente não são vozes que estimulam, não são vozes ousadas, não são vozes que têm coragem. E eu não falo de coragem humana, eu falo de ousadia dada pelo poder do Espírito Santo. Então a lição que temos para o próximo domingo, como subsídio para o comentário, para o ensino em classe, que eu posso oferecer neste sábado, são essas lições que eu acabo de mencionar. Um grande abraço a todos e lembrem-se, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.